Boa tarde a todos os colegas que estão aqui presentes. Eu sou o professor Fábio Falcão Oliveira, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde leciono no colegiado de graduação em filosofia e no mestrado profissional em filosofia. Nós estamos aqui no Reconcitec 2024. A inovação é ancestral, esse é o tema deste evento. É um evento feito pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, que tem esse prazer imenso de fazer uma edição, a 10ª edição da reunião anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia. Só explicando um pouco o que é o Reconcitec. O Reconcitec marca sua presença como uma atividade científica, extensionista, tecnológica, que tem como permanência qualificada, desenvolvida no âmbito nacional, especificamente na região do Recôncavo da Bahia. Então, a objetiva é propiciar o intercâmbio das ciências e aplicabilidade do resultado científico, dos resultados científicos, tecnológicos, educacionais, culturais, e elaborar estratégias para a promoção do desenvolvimento do Recôncavo na Bahia. Além disso, não sei se vocês estão percebendo, muitos alunos estão envolvidos nessa atividade, apresentando trabalhos, e nós estamos aqui como um braço aí da UFRB. Eu acabei trazendo alguns orientandos do mestrado para fazer um bate-papo sobre aquilo que eles estão pesquisando, a nível de divulgação mesmo, Está aqui conosco o professor Ricardo Araújo Santiago, que é bolsista CAPES, e aluno aí do mestrado em filosofia, E também está aqui a professora Luciana Muniz, também bolsista CAPES, está aqui no mestrado em filosofia. Como estamos na mesma sala, eu vou primeiro passar para a professora Luciana, que vai falar sobre o seu objeto de pesquisa, sobre o seu produto. Essa mesa é uma mesa que tem como finalidade bater um papo, estabelecer aí um diálogo legal, e sincero sobre os diversos projetos que estamos desenvolvendo, E depois, logo após a fala da professora Luciana, ainda tem o professor Ricardo, que está chegando. Ele está um pouco com dificuldade de entrar, mas logo ele entrando... Ricardo não, o Júlio. Obrigado, Ricardo. O Júlio, que está chegando, está com um pouco de dificuldade, mas logo depois passaremos para ele, e daremos sequência às atividades. Então, eu passo a palavra para a professora Luciana, que ela vai apresentar o projeto dela, tema, o porquê escolher o tema, a necessidade de se estudar esse projeto, as estratégias, enfim, e as suas impressões, E seja bem-vindo e bem-vindas todos que estão aqui conosco. Agradecer, os alunos do mestrado profissional, que está aqui conosco, alunos da matemática, da física, da química, da filosofia, de letras, da pedagogia, enfim, todos sejam bem-vindos aí e fiquem à vontade para, no final das apresentações, fazerem perguntas e se posicionarem. Professora Luciana, por favor. Boa tarde. Só organizando aqui o microfone. Então, boa tarde a todos, Sejam bem-vindos à nossa mesa. E eu vou estar aqui falando um pouco com vocês sobre minha pesquisa, que venho desenvolvendo junto ao mestrado
profissional de filosofia aqui na UFRB, no CFP em Amargosa. E meu tema é sobre filosofia no ensino médio e a divulgação dos saberes indígenas e africanos na filosofia do ensino médio a partir do DCRB. Então, esse tema, ele nasce, né, do chão da escola, da minha experiência, do meu cotidiano em sala de aula e nas últimas mudanças, né, transformações que a educação vem passando nesses últimos anos no Brasil. Então, nós observamos que o ensino de filosofia, assim como vários outros, como todo o ensino, né, no geral, ele passa por mudanças, primeiro com a BNCC, posteriormente nós vamos ter toda a educação, né, em todo o país, né, sendo que a BNCC é a base, toda a educação vai precisar também reformular seus currículos estaduais. O currículo estadual da Bahia, né, o DCRB, o documento curricular referencial da Bahia, a etapa do ensino médio ele é aprovado em 2022 e é a partir daí que esse documento ele é enviado ao Conselho Estadual de Educação da Bahia, o CEI. Ele é aprovado, né, em 2022 e tem sua implementação prevista para o ano de 2023 em toda a rede estadual. E aí é desse ponto, né, que esse projeto parte. A partir desse momento em que há essa implementação desse novo currículo, é percebido, né, a partir da minha prática docente no Colégio Estadual General Osório, né, no período, o colégio passou por uma mudança, inclusive, do nome, né, já se chama, hoje em dia, Colégio Estadual de Tempo Integral, professora Carminda Mascarenhas Vieira. Então, nesse momento, ao organizar o ano letivo, né, na jornada pedagógica e no contato com todos esses documentos, o que a gente consegue perceber? Que a filosofia, ela já não vinha mais sendo organizada da mesma forma, né? Houve uma profunda mudança, os objetos de conhecimento foram reorganizados, e a partir daí, várias indagações, vários questionamentos surgem. E o que a gente pode perceber? Que toda a rotina de sala de aula, né, ela passaria por mudanças, né, em vista dessa adequação que era proposta pelo DCRB, pelo currículo. A proposta é que houvesse, né, inicialmente, uma preparação, né, desses docentes para a gente poder lecionar a partir dessas mudanças. Mas foi algo muito superficial, né, e não nos sentimos preparados, né? A maioria dos professores ainda hoje, em nossa unidade escolar, questiona. Porque se a gente for analisar, o material que nós temos disposto, né, o material didático, ele não foi, né, nós não tivemos uma grande disseminação de materiais didáticos adequados. E também o nosso preparo, né, a formação continuada foi algo que não ocorreu de fato. Né, foi algo muito superficial e não atendeu, né, para que a gente estivesse preparado, né, para organizar essa DCRB. E aí nós percebemos que todas essas questões, né, ao analisar, ao estudar esse DCRB para conseguir colocá-lo em prática dentro dos nossos planejamentos anuais, né, do planejamento das disciplinas, observei que nós encontrávamos uma certa abertura para temas que anteriormente não eram tratados nas aulas de filosofia no ensino médio. Então, saberes e conhecimentos africanos e indígenas tinham uma possibilidade de serem trabalhados a partir do que o documento propunha. Inclusive, né, as próprias leis 10.639 e a Lei 11.635, elas são abordadas dentro do documento, né, e a gente percebe essa possibilidade
em trazer outras perspectivas que anteriormente não haviam sido elencadas dentro do currículo, né, dentro do que foi usual, né, costumeiro se trabalhar nas aulas de filosofia. E aí, algumas questões surgem, né, a analisar o que realmente muda com esses documentos norteadores. Então, os objetos de conhecimento que são elencados, né, e é uma dúvida de vários professores na minha unidade escolar, durante o planejamento, como é que a gente vai trabalhar esses conteúdos, esses objetos de conhecimento, uma vez que nós não fomos formados, não fomos preparados para isso. Os livros didáticos que a gente tem à disposição não são livros didáticos, né, em sua maioria, pelo menos os tradicionais e os que a maioria das escolas da rede pública tem acesso, eles não tratam de todos esses conteúdos, né? Então, todas essas questões, esses questionamentos, eles foram, né, levantados. E aí, nosso objetivo, né, é analisar como esse currículo, como esse documento curricular referencial da Bahia promove essa difusão dos saberes indígenas e africanos a partir da disciplina de filosofia no ensino médio. E para que a gente consiga alcançar esse propósito, nós precisamos compreender, né, o que é que vai mudar de fato no ensino de filosofia a partir da Lei 10.639 de 2003 e também da Lei 11.645 de 2008. Outro ponto é que nós também buscamos verificar quais são as propostas da BNCC para a área de ciências humanas e como isso vem promovendo uma educação antirracista. Além de conhecer essas inovações do DCRB para construir um currículo que reconhece o protagonismo africano, afro-brasileiro e o protagonismo indígena. Outro objetivo do trabalho é identificar todos esses objetos de conhecimento que estão propostos lá no documento curricular referencial da Bahia e que tem referência à filosofia africana e indígena. E, por fim, valorizar a diversidade dos saberes africanos e indígenas que estão nesse currículo escolar a partir das aulas de filosofia no ensino médio. Então, para viabilizar todo esse trabalho, nós vamos estar utilizando alguns autores. E dois, eu destaco no momento, né, que são o trabalho do professor Renato Nogueira, em seu livro A Lei 10.639 e o Ensino de Filosofia, e também, nessa obra, Renato Nogueira ele reconhece a afroperspectividade enquanto uma abordagem filosófica que é plural. Então, ele vai estar fundamentando, né, o meu trabalho. Além disso, também trabalhar outros autores que tratem da temática africana, mas em relação às questões indígenas, a obra de Eduardo Viveiros de Castro, né, vai estar, juntamente com outros autores indígenas, fundamentando o que se refere nessa pesquisa às questões indígenas, né, às sabedorias e conhecimentos indígenas que estão dentro desse currículo do ensino médio. E também, para fundamentar as questões de metodologia, as questões que vão embasar o meu produto tecnológico, meu PTT, vou estar utilizando a obra do professor Silvio Galo. Né? Então, esses três autores vão estar, né, fundamentando o meu trabalho. Para entender um pouquinho mais, né, essa pesquisa ela se iniciou de fato, né, no início desse ano, e esse trabalho ele vem com abordagem metodológica qualitativa, buscando captar essas experiências em sala de aula, né, no que está referente à implantação do DCRB na disciplina de filosofia do ensino médio. Então, vários materiais, fotografias e as próprias vivências de sala de aula do ano letivo de 2023 e do ano letivo de 2024 estão sendo consideradas, né, para essa pesquisa. É uma pesquisa etnográfica, né, por conta dos seus métodos de coleta de dados, como a observação participante e também a análise documental. Então, em referência à análise documental, nós vamos estar analisando
documentos, né, referente ao novo ensino médio, ao DCRB, à BNCC, mas também faremos uma pesquisa bibliográfica de acordo com os materiais, né, com as referências que são pertinentes sobre a temática. Em relação aos resultados esperados, nós buscamos encontrar a questão da diversidade epistemológica, né, analisar, porque nós temos uma tradição filosófica no Brasil eurocêntrica, então nós queremos abordar, né, também essas outras filosofias, né, essas outras abordagens, africana e indígena. A etapa atual da pesquisa, né, nós estamos no momento em que estamos fazendo essa revisão, né, já foi feita a revisão do projeto de pesquisa, e nós estamos elaborando a parte inicial do produto técnico-tecnológico. Então, a minha proposta é que a gente estabeleça 3 sequências didáticas para que, ao longo de todo o ano letivo, a escola não fique apenas com datas pontuais para trabalhar a questão indígena e africana. Então, essas sequências didáticas iriam trabalhar dentro de datas comemorativas, para que, dessa forma, a gente consiga desconstruir a visão que se tem, né, de determinadas datas. Então, começando pelo dia, a primeira sequência didática que já está pronta, que é a sequência didática sobre os povos originários, né, para trabalhar e para desmistificar o 19 de abril. Então, onde os alunos, né, teriam esse contato com outras visões sobre os povos originários e conseguir compreender, né, suas filosofias, sua importância dentro desse contexto, né, do Brasil. Posteriormente, trabalhar a segunda sequência didática seria sobre o Dia da África, o 25 de maio, e nessa sequência didática nós estaremos trabalhando com algumas filosofias africanas, e aí eu destaque para a filosofia Ubuntu, para a filosofia em Kemet, no Antigo Egito, e também para a filosofia Yorubá, para que os alunos possam compreender, né, que os povos africanos também produziram uma filosofia, né, inclusive antes mesmo da origem, né, da filosofia grega, e dessa forma eles entendam, né, toda a potência que esse povo africano traz, né, com suas vivências e sua ancestralidade. E, por fim, a última sequência didática trabalhando as questões da consciência negra, né, trabalhando o 20 de novembro e a consciência negra, para que esse aluno consiga perceber, né, o que nós temos, né, de produção filosófica dentro do Brasil, né, trabalhando com autores negros e trazendo essa produção, né, para que eles entendam que aqui também se produz filosofia, né, que a filosofia não é apenas o que vem da Europa, mas aqui a gente também produz filosofia, e uma filosofia de primeira, né. Então, dentro dessas contribuições, né, as possíveis contribuições, né, que a gente tem buscado, é justamente fazer com que nossa educação, com que a filosofia contribua para descolonizar os pensamentos, né, que esse currículo também ele consiga mostrar todas a questão da territorialidade, a questão das particularidades nossas, né, e esses alunos se percebam enquanto produtores de conhecimento, percebam que nós não precisamos apenas só colocar que o que é bom é o produzido lá fora, que aqui nós temos muita produção de qualidade, né, e que nós produzimos filosofia assim. Então, a ideia não é a gente parar e pensar se o documento curricular referencial da Bahia está certo ou errado, né, porque com certeza ele tem falhas, assim como outros documentos, mas a ideia é que a gente promova, né, que a gente esteja trabalhando para promover uma educação mais equitativa, uma educação antirracista, né, dentro do que é possível para nós. Então, assim eu encerro, né, eu acho que eu já estou chegando no meu tempo, então eu encerro por aqui. Obrigada, gente.
Já silenciei. Ótimo. É que nós estamos numa mesma sala. Ótimo, nós estamos numa mesma sala, às vezes pode dar uma microfonia. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, né, neste evento, tá, os alunos que eu tenho carinho, né, por todos vocês que estão aí, são alunos de graduação, de diversos âmbitos das licenciaturas, que sempre nos acompanham. Eu gostaria de passar, então, agora para o professor Júlio Santos, porque ele vai ter que sair, né, um pouco rápido, que vai apresentar um outro trabalho, né? Então, vamos aproveitar o Júlio, que vai falar sobre o projeto dele, vai falar o que o levou a escolher o projeto, essa experiência, enfim. Fique à vontade, professor Júlio. Obrigado, professor Fábio. Boa, estão me ouvindo bem, gente? Deu um positivo aí, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos e a todas. Esse meu projeto, né, tem como título o ensino de filosofia como desconstrução das ideias negacionistas. Desculpe, eu estou perto da rua, às vezes passa barulho de moto e carro. Com um momento de desconstrução das ideias negacionistas na sala de aula, né? Esse projeto nasce de uma conversa na sala dos professores com um colega meu, professor de sociologia, professor Léo Lima, hoje atuando em Salvador, e a gente comentava, né, sobretudo ali logo naquela onda do bolsonarismo, 2019, 2020, como era crescente, né, o número de adeptos, né, das ideias negacionistas, das ideias reacionárias, entre os nossos alunos, né? E eram alunos que tinham, aparentemente, o hábito da leitura, né? Tinham curiosidades em estar assistindo documentário, mas, infelizmente, estavam sempre, né, tendo inclinações para essas ideias reacionárias e negacionistas, né? E aí, a partir disso, eu comecei a amadurecer, né, o trabalho. E nessa coisa de pesquisa, né, a gente vai descobrindo, né, que o ovo da serpente negacionista ela está sempre pronto para ser chocada, né? E aí a gente começa sobre as questões, né? Meu primeiro momento foi pensar onde é que surge, né, essas ideias negacionistas, que surge o negacionismo como ideia, como questão ideológica, e aí a gente acaba descobrindo que ele surge ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Surge na França com alguns escritores franceses, e ele tem logo no início a sua questão reacionária, sua questão ligada àquilo que hoje a gente colocaria como extrema-direita, que é a negação do Holocausto, né? O Holocausto, ele acaba sendo negado como evento histórico. Essa aí é o primeiro pontapé do negacionismo. Embora seja um termo recente, mas ele não é uma questão nova, né? Não é uma questão nova o negacionismo. Enfim, e aí a gente faz essa descoberta. E ele retorna, aí o negacionismo retorna o seu apogeu, como podemos assim dizer, logo após a pandemia, né, quando o então presidente Jair Bolsonaro ele tem uma postura negacionista em relação à vacina, né, em relação a também as medidas protetivas do então vírus da Covid-19, né? Então o negacionismo ele volta ao seu, né, aos noticiários, enfim, ele volta a ser falado no momento, né? E aí você me pergunta, qual é a relação disso com a educação? Essa relação também começa um pouquinho lá atrás, pelo menos aqui no Brasil, né? Com um movimento intitulado Escola Sem Partido, né?
que é um movimento que a gente, acho que todos conhecem, que ele tem como subterfúgio a ideia de se opor às questões ideológicas, né, na escola, as questões seriam ideológicas de esquerda, né? E aí, como é que esse movimento Escola Sem Partido, ele acaba entrando, que ele acaba sendo a porta de entrada do negacionismo nas escolas? É justamente porque alguns temas, né, ele acaba sendo, de certa forma, digamos, proibidos, né? Se pudesse, assim, se fosse força de lei, seria proibido pelo movimento Escola Sem Partido. Por exemplo, o evolucionismo, né? Por exemplo, você falar da questão climática, né? Então a gente percebe também, lendo o professor Gaudêncio Frigoto, a gente percebe que a Escola Sem Partido, o negacionismo, não é uma questão à toa, né? Existem empresários, existem capitalistas por trás disso, né? Por exemplo, a questão climática, segundo o professor Gaudêncio Frigoto, ela recebe muito apoio, né? Porque não financeiro do agronegócio, por exemplo, né? Então, assim, é aquela questão que colocar, né, a escola como um espaço ideológico, que é aquilo que eles acusam, né, as pautas progressistas, mas colocar a escola como espaço ideológico de pautas reacionárias e liberais, né? Então, isso foi um tema que, de qualquer forma, ele me chamou a atenção, né? A minha pesquisa é uma pesquisa embrionária. Eu ainda estou no início da minha pesquisa, estou buscando material, o material ele me traz referência a outro, né? Mas o que eu costumo, né, que eu estou estudando no momento, é justamente essa ideia da influência das ideias negacionistas e reacionárias nas escolas e o ensino de filosofia como um momento de desconstrução. Porque se a gente buscar lá desde os gregos, a filosofia ela tem, né, essa questão da desconstrução do discurso hegemônico, do discurso opressor. Eu não estou aqui buscando para a filosofia, eu não estou aqui buscando para a filosofia essa responsabilidade. Mas como eu sou professor de filosofia, eu falo do lugar onde eu ocupo. Então, eu penso o ensino de filosofia como um momento de desconstrução. Como esse momento de desconstrução? A gente colocar muitas essas ideias no tribunal, né? No tribunal da razão, como diria Kant, né? Então, o meu trabalho vai nessa linha, tá certo? Então, é isso, é o que eu tenho para falar. Eu espero que tenha ficado claro e algumas dúvidas a gente pode tá respondendo em outro momento. Obrigado. Ótimo, professor Júlio. Professor Júlio, nós sabemos que você tem uma atividade, né? Vai apresentar mais um trabalho. Isso. Eu acho que você pode ficar à vontade, viu, professor? Nós vamos marcar um dia para um seminário especificamente sobre esse tema, tá? Para você apresentar, então, né, não se sinta obrigado a ficar aqui, todos nós entendemos, tá? Muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade e me despeço aqui. Até logo, gente. Até mais. Até. Antes de passar para o professor Ricardo, eu gostaria de agradecer alguns colegas que estão aqui conosco, né? Rosicléia, né? A própria TV UFRB que está dando esse apoio, Gedeon Nascimento, Liu, Laisiane, Lucas, a Rosemary, Wilde, Ed, Bruna Santos, Zeca Paixão, Ellen, né? Vamos ver quem mais passou. Lido, Larissa, Ellen, Tailane, deixa eu colocar o óculos aqui, tô ficando velhinho. Aline Gonçalves, Jussara,
né, Beatriz Davi, né, Miqueias, Zenilda, Dai, né, Samuel, né, Larissa Barbosa, Kelly Bittencourt, Cristiane, Cláudio, Lanes, Cláudio Henrique, né, Leidiane Maia, Ediana, Daniel Jonas, né, enfim, a todos e todas que estão aqui presentes nessa atividade. Nós terminaremos às 15 horas em ponto, então aguentem aí mais um pouco, tá? Irei passar agora para o professor Ricardo, que vai, por 15 minutos, aí falar sobre esse objeto de pesquisa, e logo depois vamos abrir aí a mesa para poder conversarmos. Boa tarde a todos e todas. Me escutam? Espero que sim. Se não estiverem escutando, podem sinalizar para mim, por favor. Deixa eu ligar aqui meu microfone também. Acho que todos estão escutando. Então, eu vou iniciar falando sobre a minha pesquisa, né? E a minha pesquisa está ligada justamente ao meu local de trabalho. Eu sou professor da rede estadual da Bahia, mas também sou professor de filosofia da rede municipal de Camaçari. Não é muito comum, mas em Camaçari a filosofia está presente enquanto disciplina da parte diversificada para os anos finais do ensino fundamental, ou seja, sou professor do 6º ao 9º ano no ensino como professor de filosofia numa escola em Camaçari. E essa experiência de ensino de filosofia no Fundamental 2, né, dos anos finais, lá em Camaçari, já dura 20 anos. Então, já tem uma longa data, uma longa caminhada, e já foram construídos vários documentos norteadores. E uma das grandes dificuldades que nós tínhamos, enquanto professores de filosofia, ao iniciar, como é que a gente vai trabalhar a filosofia com esses públicos, com esses jovens, com esses pré-adolescentes de 12 a 14 anos? Como, às vezes varia um pouquinho, às vezes tem alunos de 11, ou às vezes tem alunos de 15, mas a média é essa, de 12 a 14 anos. Então, era um grande desafio. Nós somos, pelo menos eu sou de uma geração de professores de filosofia que saíram da faculdade e não se sentiam devidamente preparados para atuar no ensino médio. Não havia, pelo menos no meu tempo, ainda o PIBID, que dava uma preparação um pouco maior para o professor trabalhar, para o professor ter experiência de sala de aula, o contato com a educação desde o início, né, do seu curso. Então, o que a gente via eram 3 disciplinas em educação, desconectadas geralmente da filosofia, e um estágio, um período de estágio que era curto e que não permitia você ter um aprofundamento, uma experiência mais completa no ensino. Então, se nós não nos sentimos preparados para dar aula de filosofia no ensino médio, inclusive, imagine no ensino fundamental, como era o desafio. Não haviam materiais didáticos, não havia uma legislação nacional, não haviam documentos norteadores que nos dissessem, olha, é por aqui que você tem que dar aula, é por aqui que você tem que planejar, por aqui que você tem que projetar o seu plano de curso, né? Mas, então, o que aconteceu? Nós sentimos a necessidade de produzir nossa própria matriz curricular de filosofia. E fizemos isso e conseguimos fazer uma matriz em 2014. Terminamos em 2014. Bom, passado um bom tempo, né, percebemos que a matriz se encontrava desatualizada em relação a tudo que se discutia em termos de filosofia, em termos de filosofia do ensino de filosofia, em termos do que falavam os autores, em termos das novas metodologias de trabalho, com o ensino, tanto do ensino de filosofia para crianças, quanto do ensino de filosofia do ensino médio, que poderia ser aproveitado para o ensino fundamental, em termos metodológicos, né? Então, nós, professores, exigimos à prefeitura para que a gente pudesse reconstruir essa matriz curricular.
Então, nos foi proposto construir mais que isso, construir um referencial curricular de Camaçari, um referencial de filosofia, né, válido, norteando o trabalho com filosofia para todo o município, e a partir desse referencial, desse documento, que corresponderia ao que nas escolas para a rede estadual corresponderia ao DCRB. Então, nós teríamos um nosso DCRB, ou seja, um referencial curricular de filosofia de Camaçari, né? Filosofia da rede e, claro, particularmente de filosofia de Camaçari. Bom, e uma das questões, e é essa questão que eu venho tratar aqui com vocês, e que foi colocado pelos professores, era a necessidade de um processo de decolonidade, de decolonização do currículo de filosofia. Né? Precisávamos inserir esse conceito, trabalhar esse conceito, decolonizar o currículo. Né? E esse é um dos aspectos da minha pesquisa, do meu trabalho, que é desenvolver uma matriz curricular com base nesse documento referencial de filosofia, né? Cada escola construiria sua própria matriz, adaptando aquilo que é geral, certo? Que vem do referencial curricular, que é o documento maior, e de acordo com o contexto da sua escola, com a realidade social, econômica, dos interesses, enfim, da juventude da escola, construir uma matriz para a própria escola. Então, esse é o meu trabalho. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma parte do meu trabalho, justamente que trata dessa questão da decolonidade no currículo. Bom, na matriz, ela traz uma concepção interessante de filosofia, um conceito de filosofia, que é a filosofia enquanto crítica de si mesma. Ou seja, a filosofia, ela é crítica dos seus próprios fundamentos. Ela vai investigar, ela vai refletir, né, a sua própria maneira de ser, a sua própria função, a sua própria finalidade. E quando o documento trazia isso, e o documento foi uma construção coletiva dos professores, nós tivemos a participação ativa nesse documento geral, referencial. Então, não foi algo posto de cima para baixo, foi colaborativo, foi participativo. O referencial curricular de filosofia abre espaço, abre aspas, abre espaço para o reconhecimento da diversidade de concepções filosóficas, sejam elas europeias, africanas e latino-americanas, ou orientais ou indígenas. Introduz-se dessa forma, no ensino de filosofia de Camaçari, uma das primeiras reivindicações feitas pelos professores e professoras no início do processo de construção do documento referencial, um processo de decolonização do currículo. Esse processo começa logo no início do texto, dos marcos da concepção do referencial, onde se remonta à origem da filosofia, não apenas à Grécia, mas ao Antigo Egito. Ou seja, dessa forma, com essa correção histórica, se remonta à origem da filosofia à África e à Grécia conjuntamente, né? E permite-se, desse modo, uma compreensão justa e completa da gênese multicultural do pensamento filosófico, cujo eurocentrismo buscou apagar. Segundo o texto do referencial, abre aspas, a variedade de concepções filosóficas de todos os continentes devem estar embircadas na formação do senso crítico. Ou seja, a gente quebra as fronteiras do que se determina e do que se é determinado como filosófico, no sentido que os europeus determinam que é filosófico, tá? E se coloca, por exemplo, como um dos eixos curriculares, sobre o título de Novas Filosofias, que é um pouco questionável esse título, né? Como se a filosofia de matriz africana ou de matriz indígena fosse algo novo. Não é. Na verdade, é novo no ensino, mas não novo enquanto existência. Tá? Assim é apresentado, né? O eixo ligado às novas formas de conceber filosofia pode pensar questões específicas da filosofia no Brasil. A filosofia africana pode envolver questões como ancestralidade,
diáspora africana, pensamento decolonial, eurocentrismo e epistemicídios. E ao construir as matrizes de filosofia de suas respectivas escolas, os professores e professoras de filosofia devem estar atentos a incluir as propostas que contemplam a prerrogativa da Lei 11.645, de 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e indígena nos currículos. Além dessa, eles também devem se atentar à mais recente lei, não sei se vocês já estão sabendo, né? A Lei 14.986, de 2014, ou seja, deste ano, tá? Que inclui a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas dos conteúdos curriculares, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Ou seja, valorizar a contribuição das nossas mulheres, das mulheres para a filosofia e para as ciências, que muitas vezes é relegado. O professor Emanuel Luiz Roque Soares ressalta a importância da inclusão desses temas nos currículos, ao dizer que se a filosofia, durante essas indas e vindas aos currículos escolares, preparasse teoricamente as 3 culturas a que pertencemos, provavelmente não teríamos tanta discriminação racial, uma vez que entenderíamos as culturas uns dos outros. Não teríamos tanta homofobia e machismo, pois as religiões de matriz africana, às quais também pertencemos, não discriminaria sacerdotes por sexo ou gênero, e talvez, falando ecologicamente de uma bioética, respeitássemos mais a natureza como os povos originários, sem nos desapegar do cristianismo, que ensina o respeito ao outro como um igual. Afrodescendente que somos, podemos ter essa múltipla visão de mundo. Então, professor, essa fala é do professor Emanuel Soares. A introdução do referencial curricular, no referencial curricular desses novos conceitos, perspectivas e matrizes culturais, nas aulas de filosofia dos anos finais do ensino fundamental, são importantes conquistas, não somente por uma questão de atualização dos currículos diante da obrigatoriedade imposta pela lei ou das discussões acadêmicas, sociais da atualidade, mas porque tratam e refletem sobre problemas vivenciados cotidianamente pelos estudantes das escolas públicas de Camaçari, que em sua maioria é afrodescendente e é composta também por outras matrizes culturais, como os povos originários, quilombolas, ciganos, migrantes de outras regiões do Brasil e outras nacionalidades que habitam o território do município, que vivenciam a violência de gênero, discriminação, o apagamento das conquistas femininas nas diversas áreas, na filosofia, nas ciências, na cultura, no mundo do trabalho e nas artes. O processo de decolonização, contudo, não pode se resumir à introdução de um eixo curricular para tratar de temas à parte, como se fosse um enxerto no currículo de filosofia ou da tradição filosófica. A decolonização deve permear o currículo de filosofia como um todo, não como forma de substituir ou abandonar a tradição filosófica ocidental, na qual a maioria de nós, professores e professoras de filosofia, fomos formados, mas colocar em diálogo como iguais a filosofia de diferentes matrizes, as perspectivas de filósofos orientais, africanos, indígenas, latino-americanos, entre outros, sobre as temáticas abordadas na matriz curricular. O referencial curricular nos permite ir além e propor como um dos objetivos a serem alcançados, desenvolver junto com os estudantes e as estudantes, já que também nós precisamos construir isso em nós, uma postura filosófica decolonial. Isto é,
refletir filosoficamente sobre os problemas e temáticas numa perspectiva multireferencial. Tais objetivos constituem um desafio, um longo processo, visto que a maioria dos professores que hoje atuam no município tiveram uma formação inicial acadêmica em filosofia quase que exclusivamente eurocêntrica. Para que estes se concretizem, não basta enunciá-los num documento norteador ou inseri-los na matriz curricular. É indispensável oferecer uma formação continuada para os professores, porque devemos também nós, professores, desenvolver uma atitude decolonial. Então, como isso implica, por exemplo, o trabalho em sala de aula, concretamente, né? Vamos sair um pouco do teórico e vamos para a prática. Em sala de aula, numa turma de 6º ano, ou numa turma de 7º, ou numa turma de 8º. Vamos entender aqui um exemplo de uma turma de 8º ano. A conceitualização do problema, por exemplo, da felicidade, que é um tema que eu trabalho. O que é felicidade? Né? Como podemos chegar, e por quais caminhos podemos chegar à felicidade? Né? A busca da felicidade é um dos temas, um dos problemas filosóficos. Então, podemos trazer Platão, podemos trazer o pensamento de Aristóteles, claro que adaptado devidamente à realidade e à capacidade dos nossos alunos e estudantes de compreender. Podemos trazer o estoicismo, podemos trazer o epicurismo, o cinismo, mas também podemos trazer o conceito de Ikigai, uma concepção nascida na cultura japonesa. Podemos trazer o conceito de felicidade dentro do Ubuntu, certo? Nascida na África, e do conceito de bem viver dos povos originários da América do Sul. Então, todos essas concepções trazidas não de maneira desigual, dizendo que o que é de origem de matriz europeia é superior e os outros são inferiores, não, pelo contrário, todos podem dialogar, e a gente trazer essas diferentes visões de diferentes culturas, de diferentes autores, né, de matrizes culturais diferentes, para levar a uma compreensão mais ampla. E o que se defende aqui, encerrando a minha fala, levar tanto a nós, professores, quanto aos nossos estudantes, uma desconstrução dos limites e das linhas imaginárias que os europeus colocaram em nossa mente em relação àquilo que deve ser considerado ou não filosofia. Quem determina o que deve ser considerado? Porque uma pessoa que fala sobre um determinado tema filosófico, como o amor aqui no Brasil, como Renato Nogueira, não pode ser considerado filósofo? Como assim não pode? Só porque ele não está dentro de uma matriz, só porque ele não parte de uma matriz europeia, eurocêntrica. Então, o nosso objetivo, um dos meus objetivos é justamente desconstruir essas linhas imaginárias, essas cercas embandeiradas que separam quintais, como diz Raul Seixas, né? Erguidos pelo eurocentrismo e pelo eurocentrismo colonialista. Então, encerro minha fala por aqui e agradeço a todos pela participação e pela paciência. Muito obrigado. Opa, pronto? Vamos lá. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os colegas que estão presentes nessa atividade. É uma atividade curta, né? Uma mesa curta, mas que dá para podermos pensar aí sobre algumas questões bem interessantes, né? E gostaria primeiro de dar os parabéns ao Júlio, que teve um outro evento e precisou sair, a professora Luciana, o professor Ricardo, né? 3 apresentações que, ao meu ver, precisa de alguns ajustes, mas, teoricamente, eu gosto muito do jeito que esses 3 colegas acabam fazendo filosofia, né? E daí nós temos a Lu, que está trabalhando, né, a Lei 11.645,
e também a lei, me ajude aí, Lu, que me deu 10.639, tá? E a Lu acaba se preocupando com uma questão central dentro dos corredores escolares brasileiros, né? E talvez o que ela tenta mostrar para nós é o seguinte: até quando vamos ignorar os saberes dos povos originários e os saberes das matrizes africanas, né? A manifestação afro-brasileira e como isso pode ser retomado, tá? E não importa se é apenas na disciplina de história, mas também na disciplina da filosofia, por que não? Da sociologia, por que não? Da física, por que não? Eu tenho, por exemplo, 2 alunos, né, que fizeram disciplinas comigo, viu, Lu? Que é bem interessante isso. Eles acabam abordando, né, até eu os convidei para bater um papo com a gente, né, eles acabam abordando o ensino de física do ponto de vista dos professores afro-brasileiros, né, e afrodescendentes, né, ao longo da história da constituição da física, né, na humanidade. Então, até quando nós vamos fechar os olhos para essas questões? Até quando nós vamos nos colocar como pessoas inaptas, né, para não pensar sobre isso? Precisamos pensar, precisamos lutar, né, contra o racismo, contra as falas criminosas que não conseguem olhar para o outro como igual. E aqui tem o Ricardo também, que apresenta questões bem relevantes para pensarmos no nosso dia a dia, principalmente no ensino de filosofia, né, iniciando aí no fundamental, né? E algo que me chama a atenção na fala do Ricardo é filosofia enquanto prática crítica de si mesmo. Aí já temos um problema sério, né? Porque pensarmos na filosofia como algo que critica a si própria, que questiona a si própria, que questiona a forma como ela pensa o mundo, é comprar uma briga contra essa epistemologia enraizada na nossa cultura filosófica brasileira, europeia, ocidental. Até quando o filósofo brasileiro original, né, ele pode ser consultado, né, pode ser respeitado quando ele se coloca nessa condição de crítico da própria filosofia? E o Ricardo, né, ele acaba falando, e isso eu acho relevante para a pesquisa, essa proposta de descolonização do currículo. Eu peço desculpas aí àqueles que nos assistem. Essa noite eu fiquei mal, né, fui para o hospital, então estou um pouco gripado. Então vamos lá. Essa prática aí de descolonização do currículo, sendo que todo o nosso currículo do campo da filosofia, e não só no campo da filosofia, na história, quem são os autores que nós abordamos? E aí nós temos uma historiadora aqui conosco, que é a Lu, né? Eu estou fazendo aqui um plano geral, sabe, colegas, que nós temos um tempo bem curto, para depois os colegas aproveitarem a fala e falarem também. No campo da sociologia, quais são os autores que nós lemos, né? No campo das áreas de exatas, quais são os autores que nós lemos? Então, nós temos um problema sério aí, né? De que maneira podemos fazer essa descolonização? De que forma? É claro que existem várias respostas para isso, mas é também necessário começarmos a pensar. Quando o professor acadêmico chega na sala de aula e apresenta o seu plano de ensino, quais são os autores que ele está pedindo para os colegas lerem, estudarem? Será que não tem um autor, né, brasileiro ali, uma autora feminina brasileira? Isso daí também é importante, porque o conhecimento ele é patriarcal, né? Precisamos romper com isso. Quais são as mulheres que nós estudamos? São coisas aqui que eu estou, né, aproveitando para falar, e eu abro aqui a oportunidade, primeiro a Lu, depois o Ricardo.
Né? Deixa eu desligar tudo aquilo para não dar microfonia. Espera aí. Então, é bem interessante, né, essa questão que o professor Fábio coloca, porque, de fato, nossa educação como um todo tem referências estrangeiras, né, principalmente referências europeias. Então, quando a gente para pensar em um currículo, o DCRB traz essa abertura, né, de pensar um currículo de acordo com as territorialidades, com a identidade do aluno, para que o aluno se sinta representado. Mas isso é algo que é bem desafiador, porque é algo que ainda está sendo pesquisado, né, por muitas pessoas nas universidades brasileiras. Né, é uma nova vertente, né, de estudos, não tem um aprofundamento tão grande assim, mas seguimos, né, avançando e tentando trazer à tona esses conhecimentos, né, essas novas perspectivas que há tanto tempo foram silenciadas, né, dentro da educação brasileira como um todo. Então, acho que a gente só tem a ganhar, né, trazendo esses novos olhares, porque possibilita a gente se enxergar, né, dentro de um currículo. Com certeza, para o aluno, é bem mais interessante ele olhar algo que está dentro da realidade dele, né, do que algo que está lá do outro lado do mundo, algo que não impacta diretamente na vida dele. Então, acho bem, bem pertinente, né, todo esse movimento que vem acontecendo na educação brasileira como um todo, né, nas linhas de pesquisa como um todo. E é isso que eu pretendo trazer com minha pesquisa, né? Fazer com que pegar o que o documento curricular referencial da Bahia, o que o DCRB traz, né? Essa possibilidade, mesmo sendo algo que não é tão grandioso, mas é uma abertura que a gente tem, e a gente tem que aproveitar para que a gente consiga fazer com que nossos alunos se vejam, né? Tenham suas identidades, como é que eu posso dizer, representadas, né, também no campo da filosofia, também, né, no momento em que ele consegue enxergar os saberes e conhecimentos produzidos por indígenas e por africanos e afro-brasileiros. Então, é isso aí. Achei bem interessante também o pensamento de Ricardo, né, quando ele coloca essa questão em pensar um currículo que também tenha, né, que analise e traga à tona essa questão, porque nós estamos na Bahia, né, a gente não tem como falar de Bahia e não tratar da cultura negra, da cultura indígena, porque nosso estado é um estado plural, né, tem toda essa diversidade étnico-cultural que a gente precisa abordar, sim, né, nos currículos. Bom, Estou dando microfone. Diante da fala, eu lembrei de um trecho em que eu li, eu acho que foi de Bárbara Carini, ela diz que precisamos nos reconciliar com nossas raízes, né? Precisamos desse trabalho. Isso é um processo que é necessário fazer tanto os alunos quanto nós, professores. Então, eu vou aprender com eles nesse processo. Trazer para a sala de aula as novas matrizes, fazer novas leituras. Eu passei muito tempo desconectado da academia, das discussões, e quando foi colocado a palavra decolonialidade, eu mal sabia o que significava. Eu partia da ignorância, do não saber, e esse não saber, e quando me explicavam o que era, não, isso aqui é importante, cara. A gente precisa avançar isso aqui, não, isso aqui tá importante, essa discussão. Que conceito importante, interessante. Então, eu fui em busca. Então, todo professor tem um pouco de autodidata, todo professor deve buscar também, porque às vezes nos é negada pelas instituições, nos é negado pelos sistemas de ensino, essa formação continuada consistente, né? Então, precisamos ir além, precisamos ler, precisamos nos informar,
não apenas para nos tornarmos professores melhores, mas ser humanos melhores, né? Pessoas que vão além do que é posto para a gente, né? Então, eu dou esse conselho, né? Vão além do que é posto para vocês, façam leituras para além do que o currículo coloca e abram suas mentes para outros autores, né? Escutem não só falar dos índios, mas o que os índios falam, o que os nossos povos originários falam, né? Porque os nossos avós, nossos ancestrais falam também, né? A sabedoria que vem deles, a racionalidade que vem deles, onde se diz que a racionalidade só está presente na filosofia e na ciência europeia moderna, né? Vamos além disso. Então, agradeço a todos pela participação e espero que essa reflexão, que é o objetivo da filosofia, possa levar a gente a abrir outras portas em nossas mentes, né? E de novos caminhos para o pensamento e, consequentemente, que isso deságue nas salas de aula de vocês também. Futuros professores, professoras, aqueles que já estão na sala de aula, que são professores e professoras de todas as disciplinas, de todas as matérias, de todas as ciências. Muito obrigado. Mais uma vez, opa. Pronto. Nós estamos na mesma sala e dá um pouco de microfonia, né? Temos que desligar tudo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos, né, aqui presentes, né, as pessoas que vão chegando, né, Jéssica Guedes, Nathalie, né, Marivaldo, né, Laura Salles, Juscelie Reis, Cláudia Nascimento, né, Rosicléia, né, a todos presentes. Estamos indo para o final dessa atividade. Dizer para os alunos que dia 3 de dezembro, em novembro teremos mais eventos, eu vou postando aí nos grupos, mas 3 de dezembro irei falar sobre a crítica da razão Tupiniquim, junto com o doutor Fred, tá? Vamos conversar, bater um bate-papo sobre isso. Ainda nós vamos ter um evento com a doutora Léo, que é uma especialista na cultura indígena chiquitana, né? Professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, ali da fronteira do Brasil com a Bolívia, né? A professora Lu, que está aqui conosco, vai fazer essa mesa, né? Ainda em novembro, né? Tem o professor Ricardo, que também vai fazer essa mesa com o doutor Assis, tá? Cido Assis, eu chamo ele de Assis carinhosamente. Cido, um especialista em Kant, especialista em Eric Weiss, né? Vai ser aí um evento muito bacana. E ainda nós temos os colegas da UESB, né? Que o professor Júlio vai fazer mesa, né? Eu estarei apenas nos bastidores nessas atividades. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão aqui presentes, tá? Mais uma vez, eu acho que vale a pena citar aos alunos de filosofia que estão aqui presentes, aos alunos de letras, os alunos de pedagogia, os alunos de matemática, os alunos de física, os alunos de química, tá? Esses daí são, assim, a vanguarda das atividades. Quando nós apresentamos, sempre estão nos apoiando, nem que seja para dar um oi, um parabéns. Então, de coração, agradeço a todos. E por hoje é só, e terça-feira e segunda-feira, aula, viu, gente? Abraço a todos. Até. Desculpa, um minuto só, deixa eu passar aí a palavra para a professora Luciana, depois o professor Ricardo, né, para dar as saudações finais. Aí depois encerro. Fechar aqui. Pronto, professor. Deixa eu conseguir abrir tudo aqui. Gente, então, só para finalizar, né, agradecer a presença de vocês, o apoio de vocês aqui com a gente, mas só para
partilhar com vocês, já que a gente falou tanto de currículo aqui, eu falando do DCRB, Ricardo também, né, falou de matriz curricular, mas esquecemos de mencionar que está rolando uma consulta pública do Estado da Bahia sobre a questão da organização curricular do ensino médio. Muito importante que a gente participe, que a gente esteja ligado, porque essa consulta pública, ela vem trazendo um modelo de matriz curricular e nós podemos juntos construir coletivamente essa estrutura curricular que atenda ao que nós queremos enquanto sociedade. Então, para nós, professores, é muito importante a nossa participação, né? Nós estamos nos engajando em pedir ajuda de todos, né, que estão dentro desse mundo da educação, para que a gente tenha uma matriz curricular que seja mais justa, né, para nossos alunos, porque os alunos da rede pública têm sofrido muito. E a matriz que começou a ser implantada em 2023, né, esse ano, a secretaria percebeu que não atendeu, que não tem atendido, né, aos anseios da sociedade, e aí está essa consulta pública rolando. Vamos ver se a gente consegue, a gente vai passar o link para o professor Fábio, né, para o professor Fábio já passar para os alunos dele, e a gente fortalecer esse movimento, não é? E juntos construir essa matriz que seja pertinente para a nossa sociedade. No mais, a presença de vocês aqui, pelo apoio de vocês no evento. Só queria endossar as palavras da Lu e dizer que é importante essa participação, estar atento a essa discussão, porque há um desequilíbrio muito grande nós estamos vivendo uma implantação do tecnicismo muito forte no nosso currículo em todo o Brasil nas últimas décadas, e sem um devido contraponto com a formação humanística, né? A formação humana dos nossos jovens. E, como diz Adorno, isso leva muitas vezes a situações, como aconteceu na Alemanha, de pessoas capazes de construir trilhos, levando prisioneiros para Auschwitz, para serem exterminados, sem refletir sobre o que acontecia em Auschwitz, né? Então, a necessidade de uma formação reflexiva e humana, para que nós não sejamos apenas apertadores de parafuso e bons construtores, infelizmente até de câmaras de gás, mas que a gente tenha uma formação humana capaz de saber criticar, saber fazer, mas também de saber refletir sobre o nosso fazer e sobre o nosso construir e nossa construção social. Então, agradeço a todos, boa reflexão e boas aulas. Então é isso. Opa. Pronto? Ótimo, então é isso. Abraço a todos e todas e muito obrigado. Até, gente.